Hoje nós vamos falar sobre teologia nos séculos XVIII e XIX. Mas nessa aula de hoje a gente vai falar só sobre o século XVIII, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o que aconteceu na metade aí do século XVIII, que é um século conhecido como o século das luzes, tá bom? Então nessa metade desse século surgiu um movimento chamado Iluminismo. Ele tentava, na verdade, explicar o universo e tudo o que acontecia através da razão e da ciência. Os filósofos que pertenciam a esse movimento, como Francis Bacon, por exemplo, acreditavam que a razão explicaria o porquê de todas as coisas do universo. Claro que todo esse movimento era oposto à fé e à religião, onde eles explicavam através da religião, da fé, as coisas que aconteciam. Então, o que aconteceu? Era recomendado deixar de estudar o latim e estudar a língua portuguesa pura, porque o iluminista, ele acreditava que dentro da educação não poderia haver nada relacionado ao que era relacionado aos jesuítas, certo? Então era necessário estudar a língua vernácula, a cultura vernácula. Eu não sei se vocês já viram falar sobre isso, cultura vernácula, língua vernácula, que na verdade ela é a língua mais pura. Ela não tem estrangeirismo, ela não tem gíria, ela não tem expressão idiomática, não tem vício de linguagem, e aí então acaba estudando a língua pura, né? A língua latina, ela já estava acabando, né? Ela já estava no seu fim, né? Apenas as igrejas católicas que utilizavam o latim, certo? Tudo bem aí? Na dúvida, vocês vão anotando e a gente vai tirar no chat, certo? Além da cultura vernácula que era estudado, então havia necessidade aí de estudar o quê? A ciência, a técnica, os ofícios. Então haviam aulas ligadas aos ofícios, aos trabalhos que haviam na época. Para combater aí a superstição e a religiosidade, também relacionado ao catolicismo, relacionados aos jesuítas, né? Nada melhor do que as luzes da razão e da ciência, né? Que assim equilibrava e dava um porquê a todas as coisas que aconteciam, né? Diferentemente da superstição e da religiosidade, onde eu tento explicar o inexplicável através também do inexplicável. Paralelo a isso, o que a gente tem? Uma coisa bem interessante. Paralelo ao iluminismo, a gente tem os colégios jesuítas, né? Que estavam ainda dominados, né? Em Portugal, na Europa, na verdade, né? E no Brasil. Mas as ideias do iluminismo faziam um paralelo a tudo isso. Então, elas foram muito atraentes para a Europa. E o poderoso ministro de Portugal, Marquês de Pombal, que eu não sei se vocês já ouviram falar nele, ele era muito poderoso na época, e aí então ele foi atraído pelas ideias do iluminismo, ele gostou muito, né? Foi um simpatizante das ideias. O que ele fez? Expulsou a Companhia de Jesus de Portugal, isso em 1759. Só que não só em Portugal, né? Como ele era o ministro do Estado de Portugal e Brasil colonizado por Portugal, então adivinha o que aconteceu no Brasil. Os jesuítas também foram expulsos do Brasil, certo? Acontece que quem tomava conta das finanças de Portugal era ou a nobreza, os reis, os nobres, né? Ou as igrejas. Então, os reis, o ministro não conseguiria expulsar, certo? Então, expulsou quem? A igreja. Porque assim, o dinheiro volta para o Estado, volta para o ministério, certo? E quem toma conta aí da finança? Os reis e o ministério, certo? Assim, então, vai fortalecer a economia. Também havia necessidade de dar uma modernizada na cultura portuguesa.
que não mudava há bastante tempo, né? Vão anotando aí as dúvidas que vocês têm, e aí, então, a gente vai tirá-la no chat mais tarde, tá bom? Bom, como as ideias do Marquês era valorizar a razão, a experiência, as sociedades liberais, tudo isso influenciou também na educação, claro, né? Diretamente, que se eu não tenho mais as escolas dos jesuítas, então eu tenho que ter uma outra escola, um outro tipo de escola, né? Então, quem é que vai tomar conta dessa escola? Agora, ela é uma escola pública, certo? Então, iniciamos aí o ensino público, tanto em Portugal como no Brasil, tá bom? Claro que tudo isso tinha medidas, né? Claro que havia necessidade de colocar algumas regras e algumas ideias, né, no papel. Então vamos ver quais foram, na verdade, essas ideias aí de implantação pelo Marquês de Pombal, né? A educação pombalina, como eles chamam, tá? Isso tanto em Portugal como no Brasil, né? Então, o que era obrigatório aí? As aulas de gramática, claro que a gramática não tem como, né? E as aulas de retórica, lembra de retórica, de que a gente fala do discurso, né? A arte da eloquência, da palavra, né? Havia também a necessidade de fiscalizar e orientar esse ensino, né? Então acabou tendo aí um cargo, né? Um cargo administrativo, na verdade, né? Chamado diretor de estudo. Por que houve a necessidade desse diretor de estudo? Por que esse papel aí de diretor, né? Porque nessa mesma época começou a haver cursos para as pessoas se tornarem professores desse ensino público, né? Então, na verdade, ensino público a gente pode pensar também em aulas régias, é a mesma coisa, né? Ensino público aí, né? As aulas, introdução às aulas régias, por exemplo, que vocês estão vendo aí no slide, foi a primeira forma de sistema de ensino público. Então, tudo era público, quem determinava, na verdade, não necessariamente um ministro, né? O Marquês, na verdade, desculpa, o Marquês aí de Pombal, que na época era ministro, né? Tá bom? Tudo bem? Bom, a gente tem aí uma outra coisa bem interessante que tinha nessa época e que a gente ainda consegue ver resquícios dela hoje em dia, que é a instalação das aulas de comércio. Aulas de comércio, que interessante. Aulas de comércio era um curso que durava 3 anos, e estudava inúmeras coisas, como, por exemplo, contabilidade, que era necessário para o comércio, álgebra, que também era necessário, navegação, matemática financeira, a eloquência, porque você tinha, né, que conversar com o cliente. Então, tudo isso fazia parte de um curso de 3 anos chamado Aulas de Comércio, tá bom? Nesse modelo de colégio aí, de metodologia, né, de escola pública, surgia também o pensamento laico, onde não há influência religiosa no ensino, que é uma coisa que a gente tem até hoje também, né? Então, a gente tem as escolas laicas, né, onde não há o predomínio da religiosidade, né, a gente não pode encontrar nenhuma figura, nenhum terço, nenhuma imagem referente ou que faça relação, né, a alguma religião, porque ela é laica, certo? Não porque necessariamente o diretor tem uma religião, que a escola também tem que ter seguir essa mesma religião. Então a gente está falando de outro tipo de ensino que a gente vai ver mais para frente, tá? Então a gente tem o início aí também do ensino científico, do ensino técnico, tirando as aulas de comércio, né? A gente tinha também o ensino técnico, a educação literária, os estudos da literatura, da língua que eles consideravam modernas na época, porque era francesa e inglesa. Então, nas escolas tinham, além do português, tinha francês. E algumas pessoas ainda lembram, né, de que
As pessoas mais velhas, como mãe, pai, vô, vó, estudou a língua francesa e o inglês nas escolas, certo? Bom, meus amores, isso é a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre Jean-Jacques Rousseau, que também teve uma influência muito grande na educação. Um beijo e obrigada!